Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Que alegria poder estar com vocês em mais uma terça-feira. Acho que todos já me conhecem, né? Mas eu sou a Milena, sou casada com o Rodrigo, tenho 26 anos, agora eu tenho 2 filhos. Tenho a Helena e tenho um menininho que o Senhor nos enviou, que a gente ainda não sabe o nome, né, amor? Mas Deus vai nos mostrar. Hoje a passagem que foi passada para que a gente partilhasse foi a anunciação do nascimento de Jesus. E eu não quero que você pegue a Bíblia, não. Eu quero que, enquanto eu leia essa passagem, eu quero que você feche os olhos e que você imagine a cena. Imagine a casa de Nossa Senhora, imagine como Nossa Senhora estava, imagina como ela ficou quando ela recebeu o anjo. Deixa a sua imaginação fluir assim, ó. Vai longe. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem chamado José, da família de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, favorecida, o Senhor está contigo. Ao ouvir isso, ela se perturbou e refletia que tipo de saudação era essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois gozas a favor de Deus. Vê, conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás Jesus. Ele levará o título de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, para que reine sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reinado não terá fim. E Maria respondeu: Como acontecerá isso, se eu não convivo com homem algum? E o anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te fará sombra. Por isso, o consagrado que nascer de ti levará o título de Filho de Deus. Vê também tua parenta Isabel, concebeu em sua velhice, e a que era considerada estéril já está de 6 meses. Pois para Deus nada é impossível. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Vou repetir essa parte. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Vocês conseguiram imaginar essa cena? Vocês conseguiram imaginar a perturbação que Maria ficou lá naquele momento? Quando o anjo apareceu e falou para ela que só tinha 15 anos, que ela ia ser mãe. Imagina só, Maria nem casada era. E agora eu quero que você feche seu olho de novo. O anjo encontrou Maria de uma forma, mas o Senhor nos encontrou de outra forma. Como foi que o Senhor te encontrou? Como foi que o Senhor te achou? A primeira vez que você teve um encontro com o Senhor, como foi? Como você estava? Qual era a vida que você levava? Às vezes a gente precisa lembrar da forma como o Senhor nos encontrou e olhar para onde a gente está hoje, para a gente conseguir enxergar tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida.
Porque a gente vive uma vida tão corrida que às vezes a gente para de enxergar o Senhor nas pequenas coisas. E a gente cai na murmuração de falar que o Senhor não fala mais com a gente. Que o Senhor está em silêncio, que o Senhor não nos ouve mais. Aquele momento em que o anjo apareceu e Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Maria foi tomada pela graça de Deus. E quando nós somos tomados pela graça de Deus, nós permitimos que o Senhor faça em nós. Quando nós estamos em um lugar, quando nós vamos a um lugar condicionado a algo, nós deixamos a graça de Deus passar e nós saímos daquele lugar da mesma forma como que a gente chegou. Feche o seu olho e repete comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero que a sua graça me alcance. Assim como alcançou Maria. Eu não quero sair daqui da mesma forma com que eu cheguei. Que as palavras que o Senhor me dirá hoje possam cair como terra fértil ao meu coração e gerar em mim um desejo de continuar. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós vivemos uma experiência com o Senhor, nós estamos lá inflamado de amor. E a nossa tendência é querer o quê? Eu quero, eu vou falando sim para isso, sim para aquilo, sim para aquilo, sim para aquilo. Só que quando a gente só vai dizendo sim, só vai se alimentando daquele sentimento, daquela sensação boa que é estar na presença do Senhor, daquela sensação boa que faz o nosso coração queimar quando a gente fala o nome do Espírito Santo, a gente não permanece. Porque quando nós vivemos só de sentimento, quando nós só vamos procurar Jesus para ter uma sensação boa, nós rezamos, mas nós saímos da nossa oração vazia. Porque a gente só busca o sentimento, a gente só busca aquela sensação boa de estar na presença do Senhor. Quando nós vamos rezar ao Senhor, nós temos que ter um único propósito. Qual é o propósito que a gente tem que ter quando a gente busca o Senhor para a oração? Vocês sabem me dizer? Nós geralmente rezamos pedindo bênção, nós geralmente rezamos pedindo para que o Senhor nos conceda algo, para que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família. E não é errado isso. Nós precisamos rezar pedindo as coisas ao Senhor. Mas quando nós vamos à oração condicionado a algo, nós saímos vazios. Porque o propósito da nossa oração deve ser um encontro com o Senhor. Todas as vezes em que nós rezamos, o nosso coração deve desejar se encontrar com o Senhor primeiramente. Só assim nós vamos conseguir ser saciados pela presença do Senhor. Porque quando a gente vai para a oração, eu já começo a oração assim: Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar o nosso dia, que o Senhor possa abençoar. Lá em casa a gente tem muito essa mania, né? A gente reza e a gente reza com a Helena quando ela acorda, pedindo que o Senhor abençoe o dia dela também. Mas quando nós separamos aquele tempo do nosso dia para estar com o Senhor de fato, esse é o tempo que eu vou ter com o Senhor Jesus. Nós vamos ao encontro dele.
Nós vamos saciar a nossa sede, nós vamos buscar saciar a nossa sede ao encontro daquele que tem tudo a me oferecer. Porque quando nós vamos só condicionados, nós caímos na tibieza de ficar falando que o Senhor não escuta a nossa oração, que o Senhor não faz mais aquilo que eu peço. E nós precisamos ir revendo os sims que a gente deu ao Senhor. Porque não basta só dizer sim. Eu, enquanto mãe, não basta só falar: Senhor, eu quero ter todos os filhos que o Senhor me mandar. Eu quero. Mas o que adianta Ele me mandar os filhos se eu não me esforço para ter paciência para cuidar da minha filha? Se eu não me esforço em ter a paciência de ensinar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ela que é uma criança que está aprendendo, o que adianta? O que adianta eu pedir para o Senhor: Senhor, eu quero uma casa maior, se eu só vou ficar reclamando de limpar minha casa todos os dias? O que adianta eu pedir para o Senhor: Senhor, eu quero, sei lá, deixa eu ver aqui. Vou dar um exemplo de mim, vai. Eu não sei o que eu falo. Mas acho que vocês conseguiram entender, né? Quando isso acontece, nós caímos num saudosismo religioso, que é quando nossos lábios louvam ao Senhor, mas o nosso coração está longe de Deus. Maria só viveu tudo o que ela viveu porque ela tinha uma intimidade com o Senhor. Acompanhando, o livro, fazendo a novena de 9 meses com Maria, a gente consegue ver detalhadamente ela narrando os períodos da gestação. E lá ela fala o quanto ela sofreu por ter engravidado antes de se casar. O quanto ela sofreu rejeição das pessoas, o quanto as pessoas olhavam torto para ela e para José, o quanto as mulheres, quando ela ia lavar roupa, ignoravam ela. Mas Maria não estava preocupada com aquilo que as pessoas iam falar dela. Ela estava cheia da presença do Senhor. Ela estava preocupada em fazer a vontade do Senhor. E agora eu te pergunto: qual foi a última vez que você teve um diálogo sincero com Deus? Qual foi a última vez que você sentou lá no seu quarto e rasgou o seu coração para Deus? Sem a preocupação de pedir para que Ele abençoasse a sua família, sem a preocupação de pedir algo específico que você estava querendo, a graça que você estava precisando. Quando foi a última vez que você disse ao Senhor: eis-me aqui? Mas você não só disse, mas você estava. Porque dizer sim não é só dizer. Nós precisamos estar, e estar inteiro naquilo que a gente disse sim. A palavra nos diz que quando Jesus começou a criar o mundo, Ele ia todos os dias no jardim do Éden procurar por Adão. E todos os dias Ele dizia: Adão, onde estás? E assim também o Senhor faz conosco todos os dias. Todos os dias Ele pergunta para mim: Milena, onde estás? Onde você está que você não estava aqui na hora que você combinou comigo? Onde você estava quando eu te procurei e eu não te encontrei? Aonde estava o seu coração? E hoje Ele pergunta para você: onde estás? Onde estás
Quando o Senhor te chama 5 minutos ali, e você fala que você não tem tempo, porque você tem uma vida corrida. Quando o Senhor te pergunta, quando o Senhor te espera todos os dias, naquele momento que você geralmente reza, só que naquele dia você não rezou porque você estava cansado. E o Senhor te pergunta: onde está? Só que existe algo muito lindo da parte de Deus, que é mesmo sabendo que a gente não vai aquele dia, mesmo sabendo que eu não vou rezar do jeito que eu deveria aquele dia, o Senhor está ali me esperando. O Senhor não deixa de estar ali porque eu não vou estar. No livro do Pequeno Príncipe, não sei se vocês já leram, mas a raposa, que é a professora, ela fala para ele que se ele marca um encontro com ela às 4, às 3, ela já fica feliz esperando ele. Imagina Jesus quando a gente fala: Jesus, eu vou rezar de noite, tá? Jesus fica o dia inteiro ansioso para que chegue a noite, para que Ele nos encontre. E quando chega a noite, Ele não nos encontra porque nós já estamos cansados e nós já não temos mais, nós não queremos mais rezar. E com isso tudo, o Senhor me trouxe 3 práticas que os santos fizeram e por isso são santos. A primeira prática que existe dentro de nós é o desejo. Tá tudo bem? Eu me sinto amado por Deus porque eu sei que Deus morreu na cruz por mim, certo? Então, existe um desejo no meu coração em estar próximo de Deus. Quando a gente canta, quando a gente reza, quando a gente busca estar na igreja, quando a gente vem à missa, existe um desejo no nosso coração em estar perto de Deus. Nós precisamos reconhecer isso, que existe um desejo em mim. E quando nós percebemos esse desejo, a nossa tendência enquanto humano é realizar esse desejo. Então nós vamos ao encontro do Senhor. A gente sabe que Deus nos ama. Ele já deu todas as provas possíveis. Mas a gente ainda insiste em pedir sinais. A gente ainda insiste em viver numa vida medíocre, onde nós não queremos gastar os nossos dias para o Senhor. Eu só quero estar quando eu estou confortável. Então eu vou estar na missa porque eu estou cumprindo a minha obrigação. Eu vou no grupo de oração na terça-feira para que o coordenador me veja e veja que eu estou ali. No grupo estou fazendo a minha obrigação enquanto servo. Mas quando realmente a gente é saciado, a gente é tomado por um desejo verdadeiro do céu, a gente não se contenta em ficar no raso. A gente quer mais, a gente quer mais. E a gente não quer saber se aquilo vai me custar dor, se aquilo vai me custar lágrimas, se aquilo vai me custar eu ter que sair do serviço cansado e vir direto para o grupo de oração. Porque eu sei com quem eu vou ter um encontro aqui quando eu chegar. Eu não posso vir no grupo de oração. Eu estou usando o grupo de oração, mas vocês levem isso para qualquer coisa aqui.
para que o Alex me veja, para que a Bruna me veja. Eu tenho que estar com o coração ciente de que eu estou vindo no grupo de oração para encontrar com o Senhor. Quando nós tiramos o foco do Senhor, todas as coisas ao nosso redor vão desandando. Quando nós tiramos o Senhor do foco, nós passamos a fazer as coisas esperando o reconhecimento dos outros. E isso a gente se frustra. E com isso a gente não quer mais estar na igreja porque o irmão não fez aquilo que eu queria, que ele queria o irmão não fez aquilo que eu queria que ele fizesse. O irmão não falou comigo como eu queria que ele falasse. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou parando de servir. Eu vou perdendo o encanto por Deus. Eu vou perdendo o encanto pelo céu. E eu vou deixando Jesus lá, todos os dias, perguntando para mim: onde estás? A segunda prática que o Senhor me trouxe foi a prática. Nós rezamos, nós temos o desejo de Deus, mas de nada adianta termos o desejo do nosso coração se a gente não botar isso em prática. É a nossa obrigação ir ao encontro do Senhor. O Senhor não precisa de mim, mas eu preciso dele. O Senhor não precisa fazer nada para me salvar, mas eu preciso dele para que eu seja salva. E aí entra as práticas. Práticas espirituais. A Lexio Divina, o Evangelho do dia, o estudo bíblico, o terço diário. Essas são as orações básicas que todo católico deveria fazer, enquanto católico deveria fazer. Aí você pergunta para o irmão: fez o estudo bíblico hoje, irmão? Não fiz, irmã, estou muito cansada. Aí passa. E aí, leu o Evangelho de hoje? Ainda não. Aí chega a noite: ai, não li, eu estou muito cansado. A gente vive esperando o momento perfeito para estar com o Senhor e esse momento não vai chegar. Se você não colocar Deus como prioridade na sua rotina, você não vai ter tempo para Deus. Se você não se decidir em acordar mais cedo para fazer o Evangelho, você não vai ler o Evangelho. Você está falhando com a sua obrigação de católico. A gente vive falando: ai, a minha vida é corrida, é isso e aquilo. Mas agora eu pergunto para vocês: você está correndo para onde? Para onde você está correndo? De quem você está correndo? E o dia que a gente chegar lá em cima, a gente vai falar isso para Deus? Ai, Deus, me desculpa, eu não fiz o Evangelho porque minha vida era uma correria. Sério mesmo que a gente vai falar isso para Deus? É sério mesmo que são essas as mesmas desculpas de sempre para não estar na presença do Senhor? Tem uma coisa que Maria faz até hoje. Todos os santos foram fiéis ao Senhor, mas a fidelidade que Maria tinha ao Senhor, nenhum outro santo teve. Maria viveu, ela viveu para o Senhor, literalmente. Ela viveu para criar o Filho de Deus. A terceira prática é a constância. E o que é a constância na vida de oração? Eu sei que se eu for rezar o terço deitada, eu vou dormir. Então eu vou fazer o quê? Eu vou levantar. Meu marido tem dessa de falar: ah, eu vou rezar, se eu dormir os anjos terminam a minha oração.
Eu tô cansada fazendo estudo bíblico, sentada na mesa. Meu olho tá assim, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou levantar. E eu vou andar pela casa. É somente a constância que vai nos causar a intimidade com o Senhor. É somente a constância na vida de oração que vai fazer com que a gente vá dando passos em direção ao céu. E é a constância que vai te manter de pé nos dias que realmente você não conseguir rezar. Nos dias que realmente você não ter força para rezar. É a constância que vai te dar fortaleza numa vida de oração. Agora eu quero que você feche os olhos rapidinho. Quais são os motivos que têm feito com que você não coloque o Senhor como prioridade na sua vida? Porque o seu trabalho não é um motivo. Você está cansado não é um motivo. O porquê que você não consegue rezar o terço todos os dias? Ai, mas porque Satanás investe mesmo. Mas Satanás não tem poder em uma pessoa que é consagrada ao Senhor. A última palavra não é dele. O porquê que você não faz estudo bíblico todos os dias? Por que você não reza o terço todos os dias? Por que você não tem um momento de oração com a sua família todos os dias? Porque assistir alguma coisa na televisão é mais importante? Porque eu cheguei cansada do trabalho, eu vou tomar um banho e vou ficar vendo o que tem lá na rede social. Quando nós amamos de verdade, nós fazemos de tudo para provar esse amor. O que você tem feito para provar o seu amor para Deus? Quantos dias o Senhor te esperou? Quantos dias o Senhor te chamou? Adão, onde estás? E quantos dias você deixou o Senhor te esperando? Meus irmãos, entendam uma coisa. O seu lugar no céu não vai ser tirado porque você deixou de rezar. Deus não vai amar menos você por isso. Isso só acontece no nosso mundo, no nosso mercado de trabalho. A gente só é substituído aqui. No céu, não. Só que existem almas esperando pela sua oração. Elas não vão deixar de ser salvas ou de alcançar alguma graça porque você deixou de rezar por elas. Mas quando você chegar no céu, você vai prestar conta de todas essas almas. Ai, mas eu não sabia. Sabia sim, porque eu estou avisando vocês. Existem almas que estão esperando a sua decisão em mudar de vida de fato, para que elas encontrem Jesus. Assim como Maria teve coragem de olhar para o anjo e falar: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei como vai se dar isso, mas eu estou disposta. A gente pede para fazer a vontade de Deus, achando que vai ser um mar de rosa. E aí quando começa a vir a dor, a gente fala: opa, peraí, Jesus. Aí quando começa a vir as frustrações, opa, peraí, Jesus. E a gente vai tirando a mão de Deus. E a gente fala: ó, até aqui o Senhor pode ir, daqui para frente eu tomo conta. E a gente vai se afundando, e a gente vai se afundando, e a gente vai se afundando. Aí quando a gente está lá no fundo, a gente olha para Jesus e fala: eu quero voltar. E o que o Senhor faz? O Senhor nos tira do fundo do poço, tira as nossas vestes sujas, nos veste de novo e fala: então vai, caminha. A palavra nos diz que todas as vezes em que nós nos encontramos com o Senhor,
Ele nos dá a graça de viver algo novo, uma experiência nova. Qual é o novo que Deus tem para você hoje? Você sabe me dizer? Qual é o novo? Ou você vai continuar nessa vida tíbia, nessa vida morna e não fazer nada para mudar? O que você decide hoje? Você decide se levantar e fazer como Maria e falar: Jesus, eu quero viver sim os teus planos, as tuas promessas, porque eu sei que elas são melhores, mesmo que inclua dor, mesmo que inclua lágrima, mesmo que eu tenha que perder pessoas e perder coisas. Eu vou confiar no teu plano, porque o plano de salvação que o Senhor tem para a minha vida é sempre bom. Nada acontece na nossa vida que não seja para nos santificar. Se o Senhor te deu uma doença, use essa doença para te santificar. Se o Senhor te deu essa dor, use essa dor para te santificar. Vá dando sentido às coisas que você está vivendo. Vá dando sentido àquilo que o Senhor está te fazendo viver. Quais são as provas de amor que você tem dado para o Senhor? Quais são as provas de amor? Por quanto tempo mais você vai deixar o Senhor te esperando todos os dias? Você vai falar: Jesus, eu vou rezar de noite. Chega de noite. Jesus, amanhã eu vou acordar mais cedo. Chega amanhã. E Jesus fica lá. Fecha o olho um pouquinho. Os sonhos do Senhor são sempre melhores. Os planos do Senhor são sempre melhores. No início nós clamamos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos disse que Ele é aquele que muda todas as coisas de lugar. Que Ele é aquele que vem refazendo tudo de novo. E o Senhor faz quantas vezes for preciso, porque o Senhor não vai aceitar te perder. Mesmo que você leve uma vida para se decidir a estar verdadeiramente na presença do Senhor, Ele não vai sair de lá. Ele vai estar lá todos os dias, no mesmo horário. E hoje o Senhor te chama para fora, assim como fez com Lázaro. Ele te chama: meu filho, levanta. Levanta e sai dessa vida morna. Sai dessa vida tíbia. Sai dessa vida de comodismo. Sai do conforto, porque aí não é o teu lugar. Não foi para isso que eu te criei. Existem almas esperando pelo seu sim. Existem pessoas que só estão esperando você ter a coragem de se levantar e mudar de vida, para que eles vivam um encontro com o Senhor.